A Covid no mundo nos traz números assustadores. Até o presente momento, estamos na marca dos 110 milhões de casos confirmados. Só no Brasil, já estamos a bater a marca dos 10 milhões. De mortes no mundo, estamos na casa dos 2,5 milhões. No Brasil, dos 250 mil. Esses números assustadores vão ser debatidos, conversados conosco, esclarecidos pelo Dr. Nelson Nizenbaum. Fique conosco até o final desse vídeo e compartilhe, envie perguntas, curta, subscreva-se no nosso canal. Aguardamos você neste programa Enfoque pela Rádio Transforma. Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber novamente o Dr. Nelson Nizenbaum. Que honra, que prazer, Dr. Nelson. Seja bem-vindo. Boa tarde, Dr. Nelson. Dr. Nelson, eu vou começar. Eu queria, desta vez, saber como é que está a crise, a gestão dessa crise pandêmica no Brasil. Nós temos reabertura de escola, nós temos pessoas tomando vacina indevidamente, pessoas que não foram contempladas, né? Grupos de risco que foram deixados. Como é que as coisas estão acontecendo? O senhor pode dar para a gente um panorama, por favor? Já que você perguntou da crise, a crise vai muito bem, ela está cada vez se desenvolvendo com mais vontade, com mais desenvoltura, com mais eficiência, porque nós temos um governo voltado à produção de tudo isso que está acontecendo. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas há 2 semanas atrás foi concluído um estudo na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, portanto, um estudo de porte acadêmico, onde mais de 3.000 despachos do governo federal foram analisados na questão da sua eficácia no combate à pandemia. E a conclusão desse estudo foi que o governo federal atuou sistematicamente, voluntariamente e deliberadamente a favor da pandemia. Então, essa é uma conclusão que deveria levar o nosso delinquente da República a um tribunal penal internacional, porque nós temos, então, o resultado de um estudo acadêmico. Quer dizer, nós temos hoje provas científicas de que temos um governo, de fato, genocida. Então, a crise vai bem e a gestão dessa crise ela tem feito de tudo para alimentar a crise progressivamente. Não há a menor possibilidade da gente considerar, nesse momento, de que esse governo moveu sequer uma palha em prol da saúde pública, em prol da segurança da população, em prol da vida humana, em prol da dignidade. Essa é a situação que nós estamos atualmente. Mas, apesar disso tudo, apesar da existência de um estudo de caráter científico pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que nós já tínhamos conhecimento, chegou ao conhecimento cá de Portugal, apesar disso e apesar de tantos pedidos para impeachment de Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal continua completamente surdo a essas exigências e não é possível fazer nada para julgar esses indivíduos, esses criminosos, o Bolsonaro, o Pazuello e esses negacionistas. Doutor Henrique, vamos dividir a resposta em 2 partes. A nossa legislação de impeachment, ela se mostrou completamente inútil, porque aquilo que há 50, 60 anos atrás, quando essa lei foi redigida,
nós consideraríamos crimes bárbaros, muito além da questão do crime de responsabilidade, mas crimes bárbaros de tentativa de homicídio, lesão corporal, ferimentos ao decoro do cabo, enfim, tudo aquilo, ela está se mostrando completamente inútil, porque uma vez que o acionamento do impeachment depende da Câmara dos Deputados, depende de todo o equilíbrio ou desequilíbrio de forças políticas, essa lei se mostrou, nesse momento, completamente incapaz de servir a qualquer interesse da nação, porque nós temos um criminoso em massa que não consegue ser enquadrado na lei de impeachment, porque o sistema político entende que não é esse momento. Então, se há uma lei que é para ser aplicada apenas pelo caráter político, pela popularidade do presidente, ela é uma lei completamente desmoralizada e completamente inútil. Então, essa é a primeira parte. Na segunda parte, eu penso que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro ele tem, sim, respondido a uma série de demandas, mas a iniciativa de denunciar o presidente da República em exercício é prerrogativa exclusiva do Procurador-Geral da República. E esse Procurador-Geral da República ele dá claros sinais de que está, pelo menos, a serviço pessoal do presidente da República. Foi indicado por ele estava fora de uma lista de preferências da base do MP e está lá para cumprir o desejo pessoal do presidente da República e, portanto, ele não vai denunciar o Bolsonaro. Agora, eu acredito que todas as denúncias sobre a conduta do presidente, sobre decretos inconstitucionais, sobre tentativa de passar leis inconstitucionais, foram, sim, atendidos pelo Supremo, e o Supremo, no meu entendimento, por mais que eu tenha determinadas antipatias por um ou outro ali, ele correspondeu às necessidades do Estado Democrático de Direito e da nossa Constituição. O que falta é a coragem ou a iniciativa do Procurador-Geral da República efetivamente denunciar o presidente da República pelos crimes que comete, que parece que é uma coisa que não vai acontecer. Mas o Supremo sozinho não tem poder para atuar nessa esfera, ele depende de provocação. Mas o Supremo não pode mover procedimento criminal contra o próprio Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, ao negar procedimento criminal contra quem ele devia levar a cabo o procedimento criminal, ele está a negar a realização da justiça. E negar a realização da justiça, isso, face a qualquer ordenamento jurídico penal, em qualquer país decente do mundo, é crime. E o Procurador também não é responsabilizado porque ele próprio está a cometer um crime. O Procurador não é responsabilizado por esse crime. Eu não tenho certeza, doutor Henrique, mas eu acho que a denúncia ao procurador, contra o Procurador-Geral da República é prerrogativa do Senado ou da Câmara, não tenho certeza. Mas o Supremo Tribunal Federal não tem essa prerrogativa no Brasil. Olha, eu acho que nesse passo, mais pessoas vão continuar a morrer, a se infectar e não se vacinar, não é? A depender da vontade política dos nossos representantes, isso não vai acontecer, não é, doutor Nelson? Mas, enquanto isso, existem profissionais que estão na linha de frente, não é? Que estão se expondo ao risco. Os médicos, as pessoas que atuam na área da saúde, os professores, os cuidadores, não é? E a gente está vendo pelos noticiários que está havendo uma certa... um descaminho das vacinas que seriam para esses grupos, não é? Que são prioritários. Então, como é que eles conseguiram furar essa fila? Como é que conseguiram pulverizar essas vacinas para lugares que não têm nem tanta importância? Professores de educação física, veterinários e agora, personal trainer, e agora coach. Os ministros do Supremo Tribunal Federal. Exato, pedindo prioridade. Como é que está isso? É realmente uma vergonha isso que aconteceu, desses desvios e de gente furando fila, mas eu penso que esses casos, eles numericamente não foram expressivos. A gente ficou sabendo pela imprensa, talvez, de algumas dezenas de casos, ou talvez centenas, mas estamos falando de um cenário
de 11 milhões de vacinas que foram distribuídas pelo país. Então, a porcentagem, a significância disso é pequena. É claro que isso não diminui a miséria moral dessas pessoas e não diminui a necessidade delas serem responsabilizadas e responderem pelo que fizeram. Mas, definitivamente, não é esse fato que vai afetar, vamos dizer, o desenvolvimento da campanha de vacinação, porque, numericamente, ele é inexpressivo. Moralmente, ele é um escândalo, mas, numericamente, felizmente, inexpressivo, até onde a gente sabe no momento. Porque na Amazônia são o quê? 400 mil que seriam os vacinados. Quer dizer, com 800 mil doses, se neutralizaria a variante amazônica, não? Impediria essa disseminação pelo resto do território nacional, não é? Mas isso não está sendo levado em conta, não é? Eu não sei se a vacina chegou lá no Amazonas a tempo de se prevenir a expansão da variante amazônica. A vacina chegou muito atrasada, né? E a gente ainda não tem muita certeza de qual vai ser a eficácia dessa vacina. Que assim, nós temos vários aspectos analisando a vacina. Primeiro, prevenir morte. Segundo, reduzir complicações, reduzir internações hospitalares, reduzir visitas ao médico e necessidade de exames complementares, reduzir caso clínico e, por último, que é uma coisa que quase não se testa nas vacinas, é reduzir a transmissibilidade do vírus. Então, nesse quesito da transmissibilidade, nenhuma vacina foi testada até agora, né? E a gente não sabe qual vai ser a eficácia da vacinação no caso da transmissão. Porque vamos supor que eu sou vacinado, que eu já tomei as 2 doses, daqui a 2 meses eu tenho um bom nível de anticorpos no meu corpo. Eu vou receber uma carga viral de alguém que esteja contaminado. Esse vírus ele vai sobreviver algum tempo no meu organismo até que o meu sistema imunológico reaja e jogue uma grande quantidade de anticorpos circulantes em cima desse vírus. Então, a gente não sabe qual é o prazo que esse vírus vai ficar no meu organismo. Ele pode não me produzir doença, pode não me produzir complicação, nenhum sintoma, mas algum tempo ele vai ficar no meu corpo e eu vou ser um potencial transmissor. Isso é que a gente não sabe. Essa pergunta ela não está respondida. Pelo que eu estou vendo, a minha intuição, a minha experiência diz que talvez a vacina tenha uma eficácia menor contra a variedade de Manaus. Não que ela seja inútil, sim, ela deve ser aplicada, porque certamente ela vai reduzir morte, vai reduzir complicação, vai reduzir internação, vai reduzir tempo de internação, enfim, todos os parâmetros que a gente precisa para avaliar uma boa vacina, né? Mas acho que ela não vai ser a mesma coisa com essa cepa nova do que ela é para cepas antigas. E em vez de vacinas para Manaus, foi enviada a cloroquina. Existem provas documentais de que antes da vacina chegar em Manaus, o ministro fazia um trabalho intenso de estímulo à categoria médica, à prescrição do que ele chamava de tratamento precoce, com cloroquina, com ivermectina, azitromicina, prednisona, vitamina D, zinco, sei lá mais o quê. Então, isso foi um trabalho sistemático que o Ministério fez e há provas disso. Ontem nós tivemos uma boa notícia que o Supremo Tribunal Federal autorizou a quebra de sigilo do Ministério da Saúde, dos e-mails do Ministério da Saúde, de modo que em breve a Polícia Federal vai saber a verdade sobre toda essa campanha que foi feita pela cloroquina, todo esse gasto de dinheiro público desnecessário, criminoso, antiético, desumano. Nós saberemos a verdade. Infelizmente, será tarde. Infelizmente, muitas vidas terão se ido nesse trabalho, como eu falei no começo da nossa entrevista, nesse trabalho sistemático do governo para promover a pandemia. Eu queria ainda pegar, só um minutinho, Henrique, sobre essa questão da cloroquina e da ivermectina. Eu vi uma publicação sua sobre um paciente com uma intoxicação grave por conta da ivermectina. Não foi isso? O senhor pode contar para nós o que acontece com o uso indevido dessa medicação? Veja, na realidade,
qualquer medicamento que a gente use, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Qualquer substância que a gente põe no corpo, ela vai ter que ser eliminada de alguma forma, ela vai ser metabolizada e ela pode ser eliminada inteira do organismo, exatamente como entrou, pode ser eliminada aos pedaços ou, eventualmente, ser totalmente desintegrada. Nosso organismo vai fazer isso através do fígado, através de enzimas que estão no sangue e através dos rins, basicamente. A ivermectina, ela tem um potencial de ser tóxica para o fígado, desde que ela é usada em dose inadequada. Aquela paciente, ela tomou 3 comprimidos de 6 miligramas ao dia durante uma semana, que é uma dose que deveria ser usada apenas uma vez e, eventualmente, repetida depois de 15 dias, se nós estivéssemos tratando a doença certa, que são piolhos, carrapatos e determinados tipos de parasitas intestinais. É o que nós temos na presidência, achando que ia então, combater o resumindo. vírus durante 7 dias seguidos, a dose máxima diária. Sofreu uma hepatite aguda medicamentosa, teve que ser internado na minha emergência, não sei qual foi o destino final, mas eu sei que, a princípio, ela já estava na fila de transplante de fígado. Uau! Então, isso não só tem efeitos colaterais gravíssimos, como pode ser mortal, não é? Pode ser. Isso é muito Qualquer sério, medicação, né? ou quase Criminoso. todas as medicações, se mal usadas e usadas Claro. em excesso, têm o seu potencial tóxico e, eventualmente, o seu potencial letal. Qualquer remédio. Claro. E a população, às vezes, fala, não, muitos bolsonaristas ainda defendem, diz, não, o que o presidente quis foi tratar preventivamente, né? Que foi um tratamento para não ter a Covid, ele queria ajudar, ele estava ninguém tinha vacina nem nada, então ele fez a parte dele e todo mundo fica reclamando, né? É muito diferente do tratamento precoce da doença, não é? O senhor pode explicar para nós a diferença, por favor? O Bolsonaro vendeu a ivermectina como um tratamento preventivo, ou seja, de que a pessoa, uma vez sob a ação da ivermectina, não adquiriria o vírus e, eventualmente, não transmitiria. Isso é uma completa mentira, porque isso nunca foi documentado em nenhuma espécie animal. Foi sim visto num experimento de laboratório com um determinado tipo de célula infectada pelo coronavírus, que a ivermectina reduzia a replicação viral, não impedia, reduzia a taxa de replicação viral. Mas em organismos inteiros ela nunca foi testada e agora, quer dizer, na realidade acabou sendo, né? Agora a gente tem trabalho científico mostrando que não existe nenhuma evidência da ação dela. Esse é o que eles chamavam de tratamento preventivo. O tratamento precoce seria o que eles achavam que ia funcionar para reduzir complicações. Também não temos ainda nenhum tratamento precoce documentado. Temos uma pequena promessa que saiu na semana passada, um trabalho muito bem conduzido, duplo cego controlado, com 9.000 pacientes em vários centros do mundo, estudaram os efeitos da colchicina. A colchicina é um anti-inflamatório muito antigo, barato, de fácil alcance, e nesse estudo comparativo, a colchicina foi capaz, sim, de prevenir internações, de reduzir tempo de internação e de reduzir mortalidade. Esse trabalho ainda não está publicado, ele está sendo revisado, mas o pouco que eu li desse trabalho, os números eram bastante expressivos, eu acho que a gente pode acreditar que em breve tenhamos uma licença científica para prescrever a colchicina como tratamento precoce, o primeiro tratamento precoce que, de fato, é um candidato a ter um bom efeito. Essa seria, vamos dizer, a boa notícia da semana. Que bom. Mas foram gastos pelo Governo, pelo Ministério da Saúde, nomeadamente pelo Ministro Pazuello, que inclusivamente na Câmara dos Deputados negou essa evidência, foram gastos pelo Governo milhões em cloroquina, em vez de se comprarem vacinas, em vez de se comprar o simples oxigênio para Manaus, com aquela tragédia de vermos pessoas a morrer com falta de oxigênio. Nem isso faz mover procedimento criminal contra esse ministro, que inclusivamente vai à Câmara dos Deputados mentir descaradamente. Olha, é impressionante, doutor Henrique. O que a gente está vendo aqui
é uma coisa assim, eu costumo dizer o seguinte, eu faço a seguinte figura de metáfora para a gente ter ideia do que acontece no Brasil hoje. Eu falo assim para as pessoas, vamos supor que a gente tivesse uma máquina do tempo e a gente voltasse para 2010 para conversar com os nossos amigos, nossos familiares, no meu caso, os meus pacientes, no seu caso, os vossos amigos, né? E dissesse assim, olha, daqui a 10 anos, em 2020, 2021, as seguintes coisas vão acontecer no Brasil. Isso, tudo que está acontecendo. O que essas pessoas há 10 anos atrás iam dizer para a gente? Eles iam, na hora, querer internar a gente no hospício. Claro. Né? No manicômio. Falaram, não, você está completamente maluco, isso é impossível, isso nunca vai acontecer no Brasil. Nós somos uma democracia consolidada, nós somos um país organizado, temos um sistema de saúde bom, público e tal. Quer dizer, são as coisas que estão acontecendo. Pelo menos nós, que acredito, temos alguma humanidade, alguma racionalidade, alguma cientificidade, a gente tem dificuldade de dar respostas a isso, porque nós nunca lidamos com uma situação dessa. Nós não sabemos nem como responder. Nós não temos palavras para qualificar o que está acontecendo aqui. E, para piorar, é um governo que ainda tem 30% de popularidade. Se a gente considerar que nós temos 140 milhões de adultos vivos no Brasil, 30% são 42 milhões de pessoas, 42 milhões de adultos que apoiam esse governo, que duvidam da vacina, que acreditam em tratamento precoce, que não querem usar máscara, que não querem deixar de se aglomerar. Quer dizer, eu observando tudo isso nesse momento, eu fico imaginando assim que, pelo menos no curto ou médio prazo, o nosso país não tem mais nenhuma chance de dar certo. Nós vamos ter uma travessia muito penosa pela frente para a gente tentar reverter todo esse estrago que foi feito, e nós não sabemos nem exatamente quais foram as causas e quais foram os principais agentes desse estrago. A gente só sabe que eles existiram porque uma situação como essa não nasce do acaso, não cai de paraquedas. Isso é resultado de uma longa construção política que nos trouxe a esse estado de coisas. Mas essa construção política não terá na sua base uma outra construção, a construção do poder económico, o poder do dinheiro, da corrupção, porque eu, sinceramente, tenho dificuldades em acreditar que o envio de cloroquina e a defesa da cloroquina a todo custo, quando toda a evidência científica é no sentido de que a cloroquina não é benéfica, mas prejudicial à saúde dos doentes com Covid-19, e isso, será que não há suspeitas, não há a mínima suspeita de que isso se deve à corrupção, de que há gente interessada em vender cloroquina e, por isso, quem está no poder compra a cloroquina e aconselha publicamente a cloroquina, apesar de tudo isso, apesar de todas as evidências de que a cloroquina é prejudicial à saúde dos doentes com Covid-19? Será que não há suspeitas sequer de que esses indivíduos detentores do poder, com responsabilidades públicas, estão, no fundo, ou estarão a receber dinheiro de quem fabrica a cloroquina? Doutor Henrique, olha, eu nem acredito tanto nessa hipótese, embora ela seja bastante plausível e provável, né? Porque, assim, o Bolsonaro e os auxiliares dele, eles sofrem de transtornos mentais muito graves. E, de vez em quando, eu acho que a inteligência deles é severamente comprometida. Sim, eles sofrem, desculpe, doutor Nelson, eles sofrem de transtornos mentais, mas uma coisa é certa, eles sabem muito bem o que é a rachadinha. Exatamente. Mas acho que a rachadinha é uma forma muito primitiva de gatunagem, né? De roubalheira, muito fácil, não muito são tão primitiva sofisticados. e muito fácil de ser provada. Eles são bons nessas coisas primitivas, coisas que macacos fazem, eles sabem fazer muito bem. Agora, se ele tivesse um pingo de inteligência, por exemplo, ele teria conversado com a Pfizer em agosto, falou assim, tá bom, eu compro 70 milhões de vacinas para você e você me dá 5%. Ele ia ganhar muito mais do que com a cloroquina. Né? Então, eu nem acho que seja
essa questão de querer ter algum ganho paralelo financeiro. Eu acho que a coisa vai mais pela estupidez pura mesmo, aquela estupidez bruta, aquela coisa puramente ideológica da extrema-direita. E, como eu falei, a campanha que ele fez para promover a pandemia foi uma campanha organizada e sistemática. Eu acho que a coisa da cloroquina e dos tratamentos dele apenas fazem parte do show. Eu nem acho que foi por causa de dinheiro. Até muitos podem ter levado, não tenho dúvida disso, mas acho que não foi o principal motivo. Do que eu conheço essa gente, o principal motivo foi mesmo a promoção da epidemia e a promoção dessas paranoias que sustentam toda essa equipe de governo. E o obscurantismo religioso que, no fundo, diz que a vacina não é Deus e, portanto, só Deus é que pode curar, logo a vacina não pode curar. E nós sabemos que o obscurantismo religioso é algo que é inerente ao espírito dessa gente que neste momento está no poder. Não só isso, eles estão denunciando pastores que não deixam que os índios se vacinem, os que têm acesso, porque dizem que tem chip, que vão instalar neles o número da besta, etc. e tal. Então, essas denúncias todas chegando, o que se pode fazer? O que se pode esperar? Sim, não é possível mover procedimento criminal contra esses pastores, porque, afinal de contas, eles estão a cometer crimes. É evidente que eles estão a cometer crimes. E não é possível mover procedimento criminal contra esses pastores, porque, afinal de contas, o procedimento criminal contra eles já não depende nem da Procuradoria-Geral da República. Depende de um simples procurador da região. E não é possível mover procedimento criminal também contra esses pastores criminosos que são contra a vacinação e, no fundo, são a favor da morte, da disseminação da pandemia nas populações indígenas. Nós temos um problema mais sério ainda hoje, doutor Henrique, porque o Ministério Público e o Poder Judiciário hoje, eles têm muitos protagonistas que são fanáticos religiosos. Então, nós temos hoje uma contaminação religiosa e ideológica nas instituições brasileiras, uma coisa perigosíssima. De fato, o senhor pode ter certeza que a coisa só chegou onde chegou porque existe uma certa conivência por parte do Ministério Público, dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal, que estão, em alguma proporção, tomadas por esses fanáticos religiosos e fanáticos ideológicos. Não fosse assim, eu acho que a situação não teria chegado realmente onde chegou. Esse é um problema muito grave e estrutural do Brasil, né? Eu costumo dizer o seguinte, como o senhor falou há um pouco atrás sobre corrupção, o meu conceito de corrupção é um pouco diferente do conceito de corrupção que as pessoas usam em geral. Eu acho que as pessoas confundem corrupção com gatunagem. Tirar 2% de comissão numa obra, as pessoas chamam de corrupção. Eu não chamo isso de corrupção, eu chamo isso de gatunagem. Corrupção é, por exemplo, o que fez a Lava Jato. A Lava Jato corrompeu o Estado de Direito, desmontou o Estado de Direito brasileiro, desmontou a nossa Constituição, abalou a estrutura do nosso Estado, do nosso conhecimento, das nossas empresas, da nossa economia, né? De modo que o poder destrutivo da corrupção é infinitamente maior do que o poder da gatunagem. A gatunagem leva 2% e acabou. Né? E esse dinheiro ainda volta para a economia, porque o cara que roubou o dinheiro ele vai gastar. Ele vai gastar, vai gerar imposto, vai contratar empregado, quer dizer, de um jeito a coisa ainda rola. Né? Claro que eu não estou perdoando ninguém por causa disso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa gatunagem que se denunciou na Lava Jato, ela nunca destruiu o país. Ela nunca destruiu. Agora, o que a Lava Jato fez, o que um promotor fanático religioso faz, o que um juiz fanático religioso faz, e o que esse governo está fazendo, isto é corrupção. Distribuir cloroquina é corrupção. Isso é corrupção pesada. As consequências disso vão muito além do dano financeiro. Muito além. Então, eu falo que as pessoas não sabem muito bem o verdadeiro conceito de corrupção. Isso é corrupção moral. Isso é corrupção moral porque é a degradação das almas, não é? E essa degradação dos espíritos que eles estão a provocar na população, porque só com
só com a degradação dos espíritos é que existe neste momento ainda 30% de apoio a Bolsonaro no Brasil. E o que é possível fazer contra essa corrupção dos espíritos? Eu acho, desculpe, eu acho que os médicos, e o Dr. Nelson é um médico reconhecido, e a classe médica no Brasil tem feito o suficiente para desmascarar essa fraude anticientífica que está disseminada nas confissões, particularmente neopentecostais, e evangélicas do modo geral, e neopentecostais, sobretudo, e que tomou as rédeas do poder político. A classe médica, porque afinal de contas a classe política não se tem, nem o Poder Judicial se têm mostrado capazes de combater esta corrupção moral. E a classe médica, o que tem feito para combater esta corrupção moral? Olha, nós temos dois cenários. No primeiro cenário, que é o cenário que ainda é o cenário predominante, as organizações médicas, as corporações médicas, como Conselho Federal de Medicina, que é a autoridade máxima na regulamentação da profissão médica no país, os conselhos regionais, que são as primeiras instâncias estaduais, que também regulam, fiscalizam, e são os tribunais de ética médica, a Associação Médica Brasileira, as associações estaduais de medicina, não fizeram praticamente nada contra o obscurantismo na prática médica induzida pelo senhor Jair Bolsonaro. Pelo contrário, o Conselho Federal de Medicina ele deu um passe livre para os médicos prescreverem o que quisessem durante a pandemia, alegando que era uma questão de consciência e que o Conselho não teria poder de interferir numa coisa dessa, que era uma questão de fórum íntimo do médico, o que ele vai prescrever ou não. Isso é corrupção, né? Isso é corrupção, porque o Código de Ética Médica nos autoriza, sim. Eu tenho que ter autonomia e liberdade de prescrever o tratamento que eu acho melhor para o meu paciente, desde que ele seja cientificado de tudo que está acontecendo e de que ele participe do processo de escolha. Mas o Código de Ética Médica proíbe que eu use alguma coisa no meu paciente que não tenha comprovação científica. E o Conselho Federal de Medicina, que é a maior autoridade ética médica do Brasil, passou por cima desse artigo, que é explícito do Código de Ética Médica. Nós não podemos prescrever tratamentos que não tenham fundamento científico. Não podemos. E o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira e os Conselhos Regionais de Medicina abriram as portas para isso. Essa é uma parte. A segunda parte, que é o que está começando agora, existe um forte movimento de grupos de médicos. Por exemplo, já teve um movimento de centenas de médicos da Unicamp e um movimento de centenas de médicos da USP e mais um movimento de ex-presidentes dos Conselhos Regionais de Medicina, 3 movimentos separados, que entregaram ao Congresso Nacional pedidos de impeachment baseados nos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E essas frações da comunidade médica, elas são muito minoritárias do ponto de vista numérico, mas elas são frações expressivas do ponto de vista acadêmico, de modo assim que acendeu-se uma luzinha no fim do túnel e, mais recentemente, a nova presidência da Associação Médica Brasileira se posicionou claramente contrária ao uso de medicamentos sem eficácia cientificamente comprovada. Então, houve uma mudança na Associação Médica Brasileira, um novo presidente recentemente publicou a sua manifestação sobre isso. Agora, ainda temos realmente o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais, que são os tribunais de ética médica, completamente vendidos a essa ideia de uma falsa liberdade que o médico tem de prescrever qualquer coisa para qualquer paciente. Então, esse é o cenário atual da comunidade médica brasileira, o que me causa uma vergonha
de dimensões planetárias. A todos nós, né? Inclusive, nós que somos brasileiros, brasileiras espalhados pelo mundo, também sentimos vergonha. O nosso tempo está acabando, doutor Nelson, e eu queria ainda que o senhor fizesse suas considerações finais, rapidamente, em torno do seguinte assunto. Quer dizer que no Brasil, cada estado está a depender do seu próprio governante, quer dizer, dependendo de onde a pessoa está, ela tem mais ou menos chance de sobreviver e ter um tratamento adequado? É isso que se dá? Olha, eu não teria números para falar isso de um caráter assim científico, né? Porque cada um, só para esclarecer, cada um está seguindo o seu próprio protocolo, não é? Porque parece que não há um acordo com o governo central, não é? Não há uma liderança do governo central e não há uma liderança do Ministério da Saúde, então, de fato, as condutas foram bastante diversas por parte dos governantes. Mas acho que essas coisas são extremamente variáveis de município a município, de estado a estado, e também dependem de outras configurações epidemiológicas que ainda não são totalmente conhecidas, né? Mas uma coisa é verdade, você levantou bem. Pode ser que para muita gente sobreviver ou não a essa pandemia tenha sido uma questão de sorte, ou ainda será uma questão de sorte, dependendo de onde ela nasceu e dependendo do governo que está de plantão, né? E como consideração final, assim, eu queria dizer, não gosto muito de ser pessimista, mas eu estou muito preocupado com o que está para acontecer, principalmente, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, uma cidade de 10 milhões de habitantes, onde já foram identificadas 16 pessoas portadoras da nova cepa amazônica do coronavírus, e pessoas que não viajaram, pessoas que não estiveram lá, ou seja, o vírus começou a circular aqui em São Paulo. Se pegamos 16, porque são pessoas que certamente ficaram sintomáticas e procuraram uma ajuda médica ideal, tiveram exame, provavelmente, no momento em que essas 16 foram detectadas, já tinha 300 ou 400 circulando e a gente não sabe onde isso vai parar. É um momento muito angustiante, estamos extremamente preocupados, porque, assim, tudo indica que temos uma nova pandemia, pelo menos no Brasil, com a cepa britânica e com a cepa amazônica entrando por aí. Então, temos que realmente nos dedicar muito a divulgar a informação científica correta, a divulgar bons pensamentos, boas ideias, fazer esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, de divulgar boa informação, de promover bons debates. E é isso que eu queria dizer a vocês, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Mas eu não queria terminar sem uma última pergunta, que me parece muito importante. É com um militar à frente do Ministério da Saúde, com um outro militar, se é que ele é militar ou seja lá o que for, um ex-capitão à frente da Presidência da República Brasileira. E agora com as notícias da corrupção no meio militar, será que não há um movimento de opinião pública no Brasil para fazer regressar os militares aos quartéis e fazer com que a corrupção dentro do meio militar seja investigada? Porque se há corrupção na compra do bacalhau, nós imaginamos o que não seja a corrupção na compra de aviões, de submarinos, de tanques, de satélites e tudo isso. E vacina. E vacinas. Já não falando das vacinas. Não é possível fazer um movimento de opinião para fazer regressar os militares aos quartéis, para os afastar da vida pública, da vida política, tanto mais que se sabe agora que eles foram determinantes em afastar Dilma? Doutor Henrique, eu acho assim, a opinião pública ela favoreceu muito o golpe. E a gente vai depender da opinião pública para tentar reverter o golpe. Só que é o seguinte, a opinião pública apoiou o golpe porque foi absolutamente empurrada e massacrada pela imprensa. Eu creio que é papel da grande imprensa tentar ajudar a população a reverter isso através usar a mesma coisa que eles fizeram para nos empurrar nesse abismo, para nos puxar para fora desse abismo agora. Eu acho que vai depender da grande imprensa. Por enquanto, eu não tenho nenhum otimismo que a opinião pública, por si mesma, sozinha,
vai dar conta desse imenso desafio. Pois. Então, doutor Nelson, com essas suas palavras, eu agradeço imensamente pela sua entrevista, sempre muito lúcida, sempre muito informativa, e convidamos o senhor até para uma próxima vez no nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigada e Obrigado boa a tarde, vocês, foi Dr. uma Nelson. honra. Foi um abraço prazer muito forte. estar consigo mais uma vez. E agradecemos especialmente a você que nos segue no nosso canal e pedimos que curta e compartilhe e subscreva-se e ajude a gente a disseminar todo esse conhecimento. Até o próximo programa Enfoque.